Uma boa tarde para você. Muita gente está trabalhando hoje e só retornará ao trabalho na terça-feira da semana vindoura. Serão 5 dias sem qualquer atividade, pelo menos para a maioria dos servidores públicos, já que prefeituras municipais e o governo do estado decretaram ponto facultativo amanhã, quinta-feira, dia 17. Aproveitem então. Estamos de olho acompanhando tudo e o ponto a ponto está começando. Quem vai pegar a estrada a partir de amanhã deve ficar muito atento, muito esperto. As autoridades do trânsito não vão dar moleza e serão intolerantes com aqueles que estiverem dirigindo sob efeito do álcool. Patrulhas estarão pelas estradas estaduais e federais e quem der bobeira vai pagar caro pela atitude. Então, abra o seu olho. O secretário de Planejamento de Campina Grande, professor Márcio Caniello, está conosco para a entrevista de hoje. Márcio esteve recentemente na Colômbia, na cidade de Medellín, onde representou Campina Grande no Fórum Urbano Mundial, um evento que reuniu arquitetos e urbanistas da UFCG, da UFPB e do Instituto de Arquitetura do Brasil. Como sabemos, Medellín hoje é outra cidade depois de anos de problemas com o tráfico de drogas e a violência nos tempos ainda de figuras como Pablo Escobar, que o mundo inteiro conheceu. Medellín se rivaliza com Cali, se rivalizava naquela época com Cali na Colômbia, outra importante cidade daquele país. Nós vamos saber o que foi discutido por lá e que observações fez e faz o secretário de Planejamento de Campina Grande. Doutor Márcio, boa tarde, seja bem-vindo ao Ponto a Ponto, tudo em paz? Graças a Deus, boa tarde, Paulo Roberto, boa tarde aos telespectadores da Itararé. A Colômbia tem muita coisa em comum com o Brasil? Primeiro que somos irmãos, né, da América Latina, né, somos países emergentes, né, com grande desigualdade social, então há muita semelhança sim entre a Colômbia e o Brasil, com uma grande diferença que a extensão territorial do Brasil é uma característica própria do nosso país, né, que traz uma série de consequências em relação a políticas públicas, principalmente. Esse fórum acontece anualmente? Não, esse fórum acontece de 2 em 2 anos. Ele é promovido pela ONU, Organização das Nações Unidas, com o objetivo de discutir 2 pautas essenciais: políticas urbanas e políticas de habitação. Então, foram mais de 100 países com representação nesse fórum, foram 20 mil pessoas credenciadas. Então, é um fórum de grande importância, né, com, inclusive, palestrantes e debatedores do mais alto nível. Por exemplo, Stephen Stiglitz, Prêmio Nobel de Economia. E Campina Grande foi convidada por que razões? Por ser uma cidade deste porte, né, que investe em planejamento, né, e que todas as cidades foram convidadas, né? Prefeitos de todas as cidades brasileiras foram convidados. E o prefeito me delegou essa tarefa de representá-lo naquele evento, inclusive que é um evento muito extenso, é uma semana, e o prefeito não poderia, né, se ausentar de Campina Grande um período tão longo. Então ele determinou que eu o representasse, e assim foi feito. Medellín hoje é uma cidade que serve de modelo para outras tantas pelo mundo afora. E essas transformações se deram depois de um período de muito sofrimento e muita agonia, né? E vocês discutiram sobre isso também? Claro, o interessante do fórum foi isso, né? Houve o debate, digamos assim, mais teórico e mais distante dentro do fórum, mas nós tivemos oportunidade de perceber como um planejamento urbano pode transformar a vida das pessoas. O exemplo claro é Medellín, né? A partir de administrações municipais que priorizaram o planejamento. Então, a partir de um planejamento bem feito, essa cidade deixou de ser, não é, o domínio da máfia, não é, dos cartéis de droga, né, e passou a ser uma cidade com alta qualidade de vida, embora ainda seja uma cidade que tem uma população pobre muito alta, né? A Colômbia é o segundo país mais desigual da América Latina, só fica atrás ou só fica à frente, melhor dizendo, do Haiti, né? Mas as soluções que ali foram projetadas e executadas, né, vieram a dar uma qualidade de vida muito maior a essa população carente. Favelas ainda existem lá? Sim, Medellín é uma cidade que dentro de um vale, Isso, né, parece uma bacia, na verdade. Exatamente. Então a expansão urbana da cidade foi toda pelas encostas. São favelas de dimensões enormes, mas, meu caro Paulo Roberto, eu não vi 1 metro de rua sem pavimentação em Medellín, né?
houve uma política de mobilidade urbana, tudo, né, a transformação de Medellín passou por um investimento forte em mobilidade urbana, né, com o teleférico. Aquilo que nós vemos aqui na Rocinha, no Rio, já se espelhou no que fez lá. Exatamente. E funciona, né? E ajudou muitas pessoas. Muito bem, né? Então, nós, inclusive, visitamos várias favelas lá de Medellín e pudemos constatar isso. São favelas, mas são favelas com pavimentação, são favelas com água encanada, e a água de Medellín é de excelente qualidade. É uma água que você pode tomar da torneira. Inclusive, eu mesmo tomei água na torneira lá, sem problema nenhum. Né? Esgotamento sanitário. Aquela água vem mais do derretimento das geleiras, né? É uma dos água Andes muito ali, boa, né? A água de montanha sempre é uma água muito boa, né? Então, você tem ali, a partir desse processo, né, de mobilidade, o metrô, o teleférico, né, e mais recentemente escadas rolantes numa outra comunidade, né, de uma outra área de Medellín também bastante carente, se criou o processo da mobilidade. Isso desarticulou o cartel, por quê? Né? Quer dizer, as milícias, os grupos que dominavam faixas dessa encosta e impediam que as pessoas transitassem, perdendo totalmente o poder, porque agora as pessoas transitam, né, através do teleférico. E toda essa parte de mobilidade associada a equipamentos culturais, bibliotecas, teatros, escolas, ambiente centros desportivos, né? Então, cada estação dessa, seja do teleférico, seja do metrô, ela não desemboca num vazio, ela desemboca num espaço público muito bem projetado, onde as pessoas podem, claro, exercer a sua civilidade, né? Então, o exemplo de Medellín é um exemplo extraordinário. Claro, há características também, porque todos os recursos naturais da cidade, né, são de propriedade da prefeitura. Então, distribuição de água, distribuição de energia elétrica, distribuição de gás, né, e até telefone celular, são todas empresas públicas. Então, a receita de Medellín é uma receita muito importante. Decisão que foi tomada há muito tempo antes, na década de 50. Né? Então, você tem uma empresa de planejamento, na verdade, também. E eles buscaram auxílio fora, teve auxílio internacional para isso? Foram buscar alguma coisa na Europa ou foram técnicos locais que, permita-me a expressão da palavra, pariram essas ideias? Não, eu acho que não existe invencionice, né, em planejamento urbano. Planejamento é algo que há processos que devem ser intercambiados. Né? Evidentemente, a ONU teve um papel sobre isso, mas partiu da gestão municipal, na verdade. Né? Quer dizer, um prefeito que teve a clareza de priorizar o planejamento urbano. E a partir dessa priorização, conseguiu sim captar parcerias de maneira a executar esses projetos que ele imaginou. Guardadas as devidas proporções, eles fizeram lá o que Jaime Lerner fez em Curitiba? Sim, claro. Né? Cada claro. um na sua situação, na sua realidade, né? Sim, o Jaime Lerner também é um grande planejador, arquiteto também, urbanista. Né? Então, você tem essa comparação com certeza. Quando as pessoas querem fazer, fazem. Não, né? Inclusive, você falou que, né, que a gente falou bem que o Brasil copiou a questão do teleférico e Medellín copiou a questão do BRT, de Jaime Lerner. Então, parte do modal de transporte urbano é feito também por BRT. Né? Então, você tem metrô, você tem tudo integrado. Você tem teleférico, você tem escada rolante e você tem também os ônibus biarticulados, os BRTs. Como você percebe, as coisas às vezes são difíceis porque algumas pessoas acham que são difíceis e não querem torná-las fáceis. É claro que precisa de planejamento, precisa de dinheiro, precisa de força de vontade, de decisão política também. A gente volta já já conversando com o secretário Márcio Caniello para saber como é que a gente pode adaptar alguma coisa que ele viu lá aqui para a nossa realidade de Campina Grande. Foi com esse objetivo que o prefeito Romero Rodrigues o enviou a fazer parte deste importante evento internacional. Não sai daí, a gente volta já já. Quando aliamos compromisso e inovação, construímos uma história de sucesso. E esses empreendimentos comprovam a credibilidade de mais de 20 anos da Paraíba Construções. Conheça agora o Residencial Monte Nevado e veja que a vida te reservou um lugar especial. Localização privilegiada, próximo à Avenida Brasília. Residencial Monte Nevado é da Paraíba Construções.
Quando nascemos, todos queremos ser ouvidos. Falar, expressar os nossos desejos, os nossos anseios ou as nossas angústias. Falamos sobre tudo, ou até sobre nada. Mas sempre esperamos que alguém escute. E quando o que dissemos foi ouvido, isso faz toda a diferença. Orçamento Democrático. Ouvir o que você tem a dizer faz toda a diferença. Governo da Paraíba. Algumas reclamações de usuários das empresas aéreas que operam no aeroporto João Suassuna, em Campina Grande. É que os passageiros, na maioria das vezes, não conseguem entender o porquê do avião chegar a Campina Grande, anunciar que vai iniciar o procedimento de pouso e depois ir embora pousar em João Pessoa ou em Recife, a capital pernambucana. É que os comandantes só realizam o pouso se eles tiverem total segurança da operação. Percebendo que alguma coisa pode dar errado, é claro que o piloto aborta o pouso e segue para onde possa realizar aquela operação com total segurança para ele, para a sua tripulação, para a aeronave e principalmente para os passageiros. Imaginem se, não tendo total confiança, o piloto inventar de pousar e um acidente acontecer. O que é que vão dizer? Todo mundo vai dizer no dia seguinte que ele foi um irresponsável e que deveria ter evitado o risco para as pessoas. Mas a gente compreende que as coisas não são assim mesmo, não. Quem compra uma passagem de avião, e passagem de avião é coisa cara no Brasil, quer ir e voltar na hora certa, sem atraso e sem qualquer problema. Quando eu viajo, eu também penso assim. Mas é bom lembrar que para que um voo comece e termine em condições normais, ele depende de uma série de fatores. É bastante que um desses fatores apenas dê errado para que tudo seja modificado. Resumo da ópera: é melhor ter o pouso desviado para outro local, mesmo com os atrasos e os problemas, os contratempos, né, do que derrubar o avião e todo mundo morrer. Não tem nem o que discutir, né? Aliás, para onde o senhor estava, às vezes o avião, para pousar, tem que subir. Verdade, Não é verdade? verdade. A cidade está perto do céu, perto do céu. Isso. 3 mil e tantos metros de Sim, altitude, né? É coisa de verdade, louco. verdade. Sentiu algum efeito da altitude? Não, Não, tá. tranquilo. Sem Tirou de problema. letra, né? Tirou de letra. Tranquilo. Ainda tem um bom vinho por ali? Tem, sempre tem, mas mais vindo do Chile, né? Do Chile. Vinho porque chileno, Colômbia perfeitamente. Colômbia produz um excelente café, né? O café colombiano é famoso. É famoso. Aliás, às vezes vai com uma cocaínazinha misturada, mas isso é uma outra história. Né? Os caras já acharam lá pela Europa, né? Agora o café de lá é muito bom, excelente, né? Famoso. excelente. Né? Trouxe algum pacote? Não. Não. Para consumo próprio, não, né? E o pessoal, prefiro o café brasileiro, na o verdade. pessoal masca muito aquela folha de coca, né? Folha de coca, chega no hotel, tem aquilo, tem É tradicional, né? É uma prática tradicional dos povos dos Andes. É verdade. Né? Mas eu também, não experimentei, nem o chá. Eu lembro do Zete, que era goleiro da seleção brasileira, né? Chegou lá uma vez, viu aquilo na recepção do hotel e inventou de tomar, pô. Detectaram o doping no homem, pô, confusão danada, né? Na seleção brasileira. Mas, secretário Márcio, o que é que a gente pode chegar aqui? Eu sei que o senhor vai ter despachos. Aliás, já teve despachos ontem com o prefeito Romero Rodrigues. O que é que o senhor conversou com ele sobre o que viu lá? O que é que a gente pode adaptar aqui para a realidade campinense? Porque tem projeto aqui para a VLT em Campina, né? Vocês estão pensando também nessa área de transporte, né? Claro, você tem toda uma discussão sobre o plano diretor de transporte público e de mobilidade em Campina Grande, né? Isso é de responsabilidade da STTP, Zé Marques Filho, que é o superintendente da STTP. Mas é claro, isso sempre em parceria com a Secretaria do Planejamento. Claro, apresentei ao prefeito os principais resultados, a minha percepção daquele evento e, claro, discutimos uma série de medidas que podem ser tomadas para aplicar o que a gente ouviu em Medellín, o que a gente debateu em Medellín para o desenvolvimento de Campina Grande. É importante, Paulo Roberto, ressaltar que na comitiva, como você disse, tinha arquitetos e urbanistas da UFCG, da UFPB e também do Instituto de Arquitetos do Brasil, da diretoria do IAB Paraíba. Então interagimos o tempo todo, ficamos juntos, essa comitiva trabalhou junto lá, e nós pudemos também alinhavar algumas questões com o IAB, tá certo? E poder estabelecer parcerias como fizemos com a feira. Né? A partir de um processo sempre democrático de consulta à população, construir, né, alternativas para o futuro de Campina Grande. E, evidentemente, a questão da mobilidade urbana é central. Campina ainda não tem grandes problemas de mobilidade,
não há grandes engarrafamentos e por isso mesmo é hora de planejar, né? Então, claro, nós vamos aproveitar, né, a experiência de Medellín, vamos aproveitar o resultado dos debates para sim podermos fazer um planejamento urbano que possa também trazer espaços públicos e equipamentos públicos de melhor qualidade para a população de Campina Grande. Quando a gente sai e anda por esses países vizinhos aí, aqui da América do Sul, Paraguai, Uruguai, Venezuela, Bolívia, Equador, Colômbia, Peru, você vê muita coisa ainda da colonização europeia, né? Os espanhóis estiveram aí, tem muitas edificações daquela época e tal. Mas urbanisticamente falando, em termos de arquitetura, o Brasil está na frente. Eu falo de arquitetura contemporânea. Nós estamos muito na frente, não estamos desse pessoal? Não, pelo contrário. Não, é pelo mesmo. contrário. Eu acho que o que eu vi em Medellín é uma arquitetura mais contemporânea que a arquitetura brasileira. Meu Deus. Em termos de projeto, em termos de execução. As obras públicas que eu visitei em Medellín são obras ou equipamentos públicos de altíssima qualidade, Paulo Roberto. Quer dizer, tem a parte antiga das cidades, Sim. mas tem a parte nova moderníssima. Interage de uma maneira muito interessante, né? E eu digo a você, os equipamentos públicos e os espaços públicos que eu vi em Medellín, eu não vi em outra cidade do Brasil. Isso foi até um debate feito pela própria diretoria do Instituto conosco lá, a percepção de que a arquitetura brasileira parece que perdeu um pouco a mão em relação a novos materiais, em relação a soluções que eu acho que na Colômbia eu vi de uma maneira muito mais interessante do que a arquitetura atual no Brasil. Por exemplo, quando a gente vai ao Rio Grande do Sul, né? Eu já fui. A gente vê aquelas construções, né? Os caras fazem com a técnica e com o uso de materiais, por exemplo, que a gente não vê o uso aqui no Nordeste. Muda de região para região, né? Se você chamar um pedreiro daqui, um mestre de obras, e trouxer uma planta daquelas de lá, dificilmente ele vai saber fazer a casa com aquela arquitetura, aquele modelo, porque ele não usa os materiais que são usados lá. Talvez se chamar um de lá para fazer uma casa como se faz aqui, ele tenha também os mesmos problemas, né? Claro. O que ocorreu é que a indústria imobiliária brasileira passou por uma crise profunda anos atrás. Muito tempo, Então, ser pedreiro ou ser eletricista, encanador, não valia a pena porque não tinha emprego, né? A partir aí de 2003 para cá, houve um investimento muito forte na questão do desenvolvimento da economia e a indústria da construção civil, ela é motor de desenvolvimento da economia porque ela mobiliza muita mão de obra, né? Então, começou a faltar profissionais de pedreiro a engenheiro e arquiteto. Falta mesmo. Então, eu acho que é um processo que, por exemplo, o Pronatec hoje está investindo muito, que é esse programa de ensino técnico do governo federal, em construção civil, né? Em formação de quadros técnicos e até básicos para a construção civil. O Senai também tem faz um papel importantíssimo. Nisso, né? Encanador, eletricista, pedreiro, forma tudo isso. Claro. Né? Forma tudo E é bem verdade que a gente precisa realmente melhorar, penso eu, a qualidade, né, do projeto e da execução de projetos arquitetônicos e urbanísticos no Brasil. Em termos de materiais, lá fora se usa muita coisa que nós não temos aqui ainda, ou os materiais são basicamente os mesmos? Não, são basicamente os mesmos. Você tem um concreto armado muito bem executado, que hoje é difícil no Brasil, concreto aparente, né? Você tem muita coisa de concreto aparente, como se fazia no Brasil, que foi vanguarda disso na década de 60. É verdade. Se a gente olhar o prédio da FIEP, claro, é um exemplo de um concreto armado. Você fez, ficou pronto, não tinha mais acabamento para nada. Acabamento para nada. Hoje em dia, você vai fazer um concreto aparente, você tem muita dificuldade. Tanto é que é muito raro no Brasil, né? Então, muita coisa com chapa de aço, que Campina Grande também tem experiência, expertise nisso, né? Estruturas metálicas, que para mim a tecnologia de engenharia estrutural mais interessante atualmente. Porque pelo menos é muito segura, né? Segura, desde que montada rápida, de forma correta, né? Segura, é rápida, é limpa. É verdade. Né? Então você tem hoje a chamada construção seca, né? Que é aquela construção que é tipo você modelar alguma coisa, como aquele joguinho Lego, não é? Quer dizer, você já traz as peças prontas, juntou, montou, aquilo faz uma rapidez muito grande, mas que precisa de alto nível de capacitação para fazer, não é? Mas então lá a gente pode ter experiência de coisas simples. Você vê que são, tem estruturas suntuosas também, tanto particulares quanto públicas, mas as obras públicas têm soluções muito interessantes. Por exemplo, tem um jardim botânico lá, que tem um orquidário extraordinário, que foi feito
a partir de quê? De pilares de posto de gasolina, né? E ripa de madeira. E é a coisa mais linda do mundo, né? Podemos observar aquilo ali. A solução arquitetônica foi belíssima, ficou barato e com materiais de uso cotidiano. Quer ver, na Alemanha, certa vez, eu vi que o pessoal, aquelas divisórias que nós fazemos nas rodovias aqui, que tem aqui, por exemplo, em frente ali ao Clube dos Caçadores, onde era Manzoá. Você vai na saída de Campina, tem uma paredezinha de 1,5 metro que divide um lado do outro da pista, né? E aquilo aqui eles fazem bloco por bloco e faz em algum lugar e leva para aqui. Na Alemanha, o carro, a máquina ia fazendo aquilo com a tecnologia de uma secagem rápida daquele cimento que já ia ficando pronto no local. Acho um negócio fabuloso. E não fica aquele... Porque não, hoje... é verdade. A coisa é meio desnivelada esse lá esse fica divisor. Perfeito e tal, né? Ontem, aliás, estavam mostrando também que nos Estados Unidos, um carro, uma máquina que arrasta aquilo de acordo com o fluxo de trânsito. Ela estreita ou enlarguece uma via com aqueles blocos todos e faz uma coisa rápida. São tecnologias que vão surgindo, Mas é bom ressaltar que nós também temos na arquitetura e na engenharia brasileira, né, muita tecnologia boa também, sabe, Paulo Roberto? Então nós temos também, dentro mesmo da Universidade Federal de Campina Grande, da qual eu me orgulho de pertencer, nós temos um curso de engenharia civil, né, verdade. De altíssimo nível, e que soluções também, por exemplo, soluções adequadas ao semiárido, né? Nós moramos numa região que tem muitas características próprias e nós temos sim o desenvolvimento de tecnologias, não é tanto a partir da pesquisa e de uma pesquisa aplicada, né, que também são revolucionários e que também são de vanguarda no Brasil. Você quer ver uma coisa que a gente compara as regiões também? Aqui faz uma casa e se reboca depois com maçame e cimento ou com areia e cimento. Aí você chega em São Paulo, no Rio, eles fazem com gesso. Rápido, de secagem extremamente rápida e um acabamento que você passa a mão, que ele fica liso, não precisa mais aplicar nada de massa, né? Mas já se faz isso aqui também, né? Já se faz. Sim, já mas a maior parte a gente ainda vê o reboco do velho estilo do maçame. Grande parte. Não é verdade? Maçame não deve por causa do salitre. É verdade, é verdade. A gente vai fazer outra pequena pausa e no último bloco aí vamos falar especificamente sobre Campina Grande. Nessa volta, quais serão as próximas ações do secretário Márcio Caniello, é o responsável pelo planejamento de Campina Grande, se a titia Dilma, a presidente Dilma, está liberando as verbas para Campina Grande, se a gente vai ter mesmo o início da Alça Leste, as 4.100 casas lá no Ligeiro, todos esses projetos que estão aí. Aliás, a Prefeitura de Campina Grande hoje é uma usina de projetos, muitos planos para a execução do prefeito Romero Rodrigues. Não saia daí um instante só. Dom Dança. O Caça-Talentos da TV Paraibana em nova temporada. Domingo, meio-dia. TV Itararé. A ideia livre. Agora somos Partage. 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 Partage. O Shopping de Campina está mudando e para completar esta renovação, agora somos Partage Shopping, um novo nome que traz em sua marca visão e ousadia. Vem aí uma grande promoção. Aguarde. Partage Shopping, o Shopping de Campina. Ideia livre. Um convidado e vários jornalistas numa roda viva. Quinta, às 10 da noite. TV Itararé. A ideia livre. Estamos de volta com o Ponto a Ponto. Nós recebemos reclamações diárias de pessoas que protestam contra a escuridão que toma conta de algumas áreas de Campina Grande. São algumas áreas já conhecidas mais pela área central. O setor do viaduto, por exemplo, é um desses locais que estão sempre às escuras, o que privilegia os ladrões que fazem constantes assaltos a quem passa por ali. E o povo não sabe se reclama ao setor de iluminação da Prefeitura, da Secretaria de Serviços Urbanos, ou ao pessoal da Energisa. Parece que tem uma parte que é a ideia da Prefeitura, outra que é da Energisa. E por conta dessa dúvida, aí os prejudicados não sabem a quem se dirigir, ficam ligando para a gente lá no rádio, a gente vai apelando e tal, para ver se resolve essa situação, mas a população tem sempre razão em reclamar. Vamos ao último bloco do nosso bate-papo com o secretário Márcio Caniello. Secretário, sempre que eu converso com o prefeito Romero, eu estive com ele ainda nesses dias, e ele fala o desejo, o anseio, ele até foi a Brasília há pouco,
de iniciar a construção daquelas cajas lá, o projeto do Ministério das Cidades, o ministro Aguinaldo saiu. Como é que está isso aí? O senhor já falou com ele sobre o assunto? Claro, a gente fala constantemente sobre isso, né? Até porque a área de habitação da Prefeitura de Campina Grande é de responsabilidade da Secretaria de Planejamento. Então nós já estamos com os loteamentos aprovados, né? Já houve uma chamada pública, uma empresa já ganhou a chamada pública para a construção das 4.100 casas, já encaminhou até a Secretaria de Planejamento o loteamento e já foi aprovado pela Secretaria de Planejamento este loteamento. A parte de aprovação do projeto arquitetônico é com a Secretaria de Obras, eu acho que também já foi aprovado, já foi aprovado, né? Além disso, nós temos os equipamentos públicos, que são escolas, que são 3 escolas, aliás, 3 creches, 2 escolas, 2 unidades básicas de saúde da família, praça. Duas, além dos equipamentos públicos, isso, né? 2 academias e um centro de referência de assistência social, além das praças, não é? E das ruas, das praças, dos parques. Isso com uma concepção urbanística já moderna, né? Já, sim, claro, claro. Foi a partir de um projeto muito interessante, que foi entregue pela empresa a CEPLAN para analisar. Em termos urbanísticos, muito interessante a proposta, muito interessante mesmo. Então vai ser um lugar bom de se habitar. É isso que nós defendemos. É uma área né? plana, né? Relativamente plana. Mas dá para trabalhar sem problema. A empresa fez o levantamento topográfico, evidentemente, fez o seu projeto a partir das características. Mas é plano, sim. Tem alguns lugares que são mais inclinados, mas em linhas gerais ele é plano. Nada exagerado. Né? Não, de maneira alguma. E dentro desse planejamento, a área industrial vai ficar nas imediações do conjunto, sim, né? Vai ficar ali. Nós já aprovamos também. Esse foi elaborado e aprovado pela CEPLAN. Então, a parte do loteamento industrial e do loteamento do Centro de Distribuição e Logística foi elaborado pela Secretaria do Planejamento, já devidamente aprovado e já registrado no cartório, que publicou semana passada no jornal a aprovação desses 2 loteamentos, o industrial e o de Centro de Distribuição e Logística. E a partir de agora tem que se aguardar por lei 15 dias a partir da publicação. Passados esses 15 dias, já se passa imediatamente ao registro desses lotes no cadastro da Prefeitura, né? E a posterior venda desses terrenos para as empresas interessadas, que são cerca de 150 hoje em dia, né? Quem vai fazer esse processo de venda é a Agência Municipal de Desenvolvimento Econômico. Que agora está com o doutor Gustavo Nogueira, né? Não, o doutor Gustavo Nogueira está na Urbema. Está na Urbema. Ele está coordenando esse processo da implantação desse complexo. É muito mais do que um bairro, né? Quer dizer, para você ter uma ideia, Paulo Roberto. Cidade de Campina, né? Porque 10% do perímetro urbano corresponde à área do Aloysio Campos, que foi comprado pela Prefeitura, significa 10% do perímetro urbano de Campina Grande. Eu tenho a impressão que não tem nenhum conjunto habitacional no estado com 4.100 unidades. Não tem. Não tem, né? Nunca teve. É uma coisa realmente inédita. Isso, né? e é um desafio, claro, você fazer um conjunto habitacional dessa magnitude, você tem que ter soluções urbanas que sejam apropriadas para a habitabilidade, né? Segurança, acessibilidade, mobilidade, tudo isso está sendo considerado na análise desse projeto. Você vai colocar ali 20 mil pessoas, né? Por aí. Isso aí, né? isso aí. Então é uma população de muitas uma média cidades de 4 pessoas por família. Bota aí, alguns tem 5, e tem um vigilante, tem alguém que trabalha, comércio nas imediações. A própria indústria, que nem todo mundo vai morar ali, não é? Muita gente. É muita gente. Vamos falar um pouquinho sobre transporte em Campina. O senhor falou que Campina ainda não tem grandes engarrafamentos, mas o pessoal já reclama, porque a gente se acostumou a entrar no carro, com 5 minutos estava no centro, parava tranquilo. Hoje não é mais assim, porque as pessoas estão adquirindo seus veículos e é natural que isso ocorra. Há algum projeto de viadutos, passagens subterrâneas? O que é que se imagina para a área central, o miolo de Campina Grande hoje, secretário? Olha, Paulo, Campina Grande tem uma área central fantástica, viva, né? Ferve mesmo, né? Ferve mesmo, literalmente é um lugar e a gente tem que valorizar isso como um espaço público. Nós temos que humanizar aquele centro. Eu sou daqueles que defendo que não deveria haver, como em várias cidades da Europa e da própria América Latina, América do Sul. Tem trânsito, né? Tem trânsito. Tem trânsito, é verdade. Né? Quer dizer, inclusive a própria associação comercial defende aquele shopping céu aberto e tal, né? Então eu acho que são questões que têm que ser discutidas,
né? Porque a cidade não é tão grande, né? Você pode chegar com o seu carro e a ideia é essa. O prefeito está assinando hoje ou amanhã um decreto em relação à regulamentação das parcerias público-privadas em Campina Grande, né? E nós vamos, inclusive, fazer um chamamento público para projetos de edifício-garagem. Você chega para seu carro ali, vai fazer suas compras todas, depois vem, ou compra uma coisa, vem, põe no carro, tudo Sim, pertinho, vai de novo, né? Tranquilo, né? E você pode transitar ali, né? Então você veja, são 2 edifícios que estão sendo projetados em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Luiz Alberto Leite, meu amigo secretário, um na Arca e o outro na Arca Catedral, né? Você daria inclusive uma laje sobre aqueles comércios, que é uma reivindicação antiga ali dos comerciantes. Poderia ter mais um andar. Mais um pavimento para venda. Sim, para e venda. para cima, garagem. Para cima, garagem. Dentro do gabarito que é permitido ali na área. Então, nós vamos lançar essa parceria privada. Assim sendo, né, você teria essa possibilidade de discutir com a população, é importante que se diga, né, se seria viável ou não, por exemplo, impedir o trânsito de carros ao centro. A gente tem uma definição em relação a isso. Claro. Essa é a ideia de Márcio Caniello, secretário de Planejamento. Uma ideia para o debate, né? Que até já discutimos com a STTP também sobre isso, né? Mas mais uma ideia para debate, né? Como fazer com que o centro seja também um lugar bom para as pessoas passearem, interagirem. Sábado passado, terminamos o programa lá no rádio, e o sábado é o dia que a gente tem para resolver algumas coisas. Eu saí, deixei o carro lá na garagem da própria emissora e fui fazer minhas comprinhas por ali a pé. Sim. E quando eu olhei para o relógio, ia dar meio-dia. Quer dizer, eu rodei quase 3 horas por ali, estava numa loja, ia na outra. E achei legal, porque a gente que não faz isso, não tem tempo de fazer isso no dia a dia, quando vai até uma diversão. É uma coisa diferente. Você encontra um amigo, bate um papo, compra uma coisa, vê outra coisa que nem ia comprar, acaba comprando também, né? Tem tudo isso. E as pessoas que viajam para o exterior sabem, né? Quando a pessoa vai para a Europa, a pessoa anda muito a pé. Muito. Aquele centro popular ali do Rio, a Saara, também. É tudo a pé. Então, se você tiver um espaço público bom, bem organizado, não é? Bonito, isso é muito importante. Com a segurança, bota lá a vigilância, claro. Bota a polícia, né? Então, o espaço público, né, mais, digamos assim, é muito congestionado, na verdade, o centro de Campina Grande, né? Você liberar mais para o pedestre, humanizar mais aquele centro, eu tenho certeza que a gente ganharia muito em Campina Grande. Tudo isso passa por uma coisa básica, educação, né? As pessoas têm que ver isso também, claro. Entender, ajudar, colaborar, Sim. né? Porque todo mundo sai ganhando, né, secretário? Com certeza. E o próprio, e um dos conceitos que nós trouxemos do Fórum Urbano Mundial de Medellín é o chamado urbanismo pedagógico. Se você oferece equipamentos públicos, espaços públicos de qualidade, as pessoas aprendem, não é, uma civilidade maior no trato com aquilo, se sentem respeitadas como contribuintes, né, vendo que o seu dinheiro está sendo investido, né, seu imposto está sendo investido em coisas boas para ele, e a partir disso ela passa a respeitar mais esse espaço, e esse espaço vai ter maior sustentabilidade. Então, o urbanismo, ele é também educativo por si só. Sem dúvida. Secretário Márcio Caniello, muito obrigado por ter vindo mais uma vez ao programa. É sempre bom a gente se encontrar, bater papo, trocar ideia, porque todos queremos o melhor para Campina Grande, né? Essa é a grande meta, o grande objetivo de todo mundo, né? Essa é a tônica. Eu que agradeço por esse espaço precioso, Paulo Roberto, poder estar falando para a população de Campina Grande por meio da TV Itararé. É sempre um prazer e um papo muito bom aqui no Ponto a Ponto com você, sempre à disposição para quando você quiser me chamar novamente. Uma boa tarde para todos os telespectadores. Muito obrigado. Vamos à última do Calçadão. O arcebispo de João Pessoa, Dom Aldo Pagotto, disse que a Igreja Católica não vai condenar quem por acaso não goste de peixe e que queira comer carne nessa Semana Santa. É o caso do Reginaldo Bastos aqui, que amarrou o coitado do bode e vai matar o bode exatamente agora. Segundo Dom Aldo Pagotto, passou o tempo da igreja dizer que comer carne é pecado e quem quiser, e quem fizesse isso poderia ser castigado. Quem comer carne, coma, quem quiser comer, coma, quem gostar de frango, vá para o frango e quem quiser peixe também, vá para peixe, a opção é sua. E não esqueça do vinho, viu? Aliás, o secretário trouxe vinho lá do Chile, porque vinho, além de bom, dependendo da marca e do preço, faz muito bem à saúde. Agora, uma taça diária, nada mais que isso. Nós queremos agradecer sua atenção, sua companhia e convidá-lo para nos assistir de novo amanhã, tão logo acabe o noticiário do meio-dia com a Júlia Oliveira. Sugira temas para entrevista, @tvitararé.com.br. As notas que aqui nós divulgamos caem lá no portal da Rádio Cidade, que é nossa parceira. Vem aí Saulo Queiroz e Thaís Carvalho, os dois vão apresentar o Diversidade.
Boa tarde, um abraço, até amanhã.